sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver oscilador com indutor capacitor LC, parte 2. No tutorial anterior dessa série vimos o conceito do oscilador, o critério de Barkhausen e os osciladores com rede de capacitores e resistências, uma rede RC. Os osciladores de onda senoidal RC geralmente geram sinais na faixa de 5 Hz a 500 kHz. Os osciladores LC geralmente geram sinais na faixa de 5 kHz a 500 MHz e consiste em uma rede LC seletiva de frequência, uma rede com indutores e capacitores e é conectado ao loop de feedback de um amplificador. Nesse tutorial vou falar sobre os osciladores LC. Vamos lá? O oscilador LC usando o transistor mais simples é o tipo com realimentação de coletor sintonizado mostrado na figura. O transistor Q1 é conectado como um amplificador de emissor comum, com polarização de base fornecida pelas resistências R1 e R2 e com resistência de emissor R3 desacoplada em AC via capacitor C2, um circuito de polarização que já vimos muitas e muitas vezes aqui nesse canal amalucado. Esse é um amplificador que inverte a fase de 180 graus. É um amplificador inversor. O indutor L1 e o capacitor C1 formam um circuito de coletor sintonizado e a realimentação de coletor para a base é fornecido via indutor L2, que está acoplado ao indutor L1, formando um transformador de RF. É esse transformador o responsável por inverter a fase de 180 graus. Essa inversão de fase somada à inversão de fase do amplificador vem a satisfazer o critério de Barkhausen, que diz que a fase do sistema, a fase do loop, tem que ser igual a 360 graus. A frequência de oscilação vai ser dada pelo circuito tanque formado pelo indutor L1 e o capacitor C1. O ganho do loop pode ser ajustado pelas espiras do transformador. Esse ganho normalmente é maior do que a unidade. Uma característica de qualquer circuito sintonizado LC é que a relação de fase entre sua corrente de energização e a tensão induzida varia de menos 90 graus a mais 90 graus e exerem uma frequência central dada por frequência igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Assim, o circuito da figura fornece deslocamento de fase geral zero e oscila nessa frequência central. Com os valores dos componentes mostrados, a frequência pode ser variada de 1 MHz a 2 MHz via capacitor C1. Esse circuito básico pode ser projetado para operar em frequências que variam de algumas dezenas de hertz, usando um transformador de núcleo de ferro laminado, até dezenas ou centenas de megahertz usando bobinas de RF com núcleo de ar. A figura mostra uma variação simples do circuito anterior. Esse é o oscilador Hartley. O indutor L1 ligado no coletor tem um tape ligado a cerca de 20% abaixo do seu topo, e a linha de alimentação positiva é conectada a esse ponto. Portanto, esse indutor funciona como um autotransformador. Essa é a melhor forma de olhar para esse circuito. Você já tinha visto esse circuito dessa forma? Montado dessa forma, a tensão do sinal no topo do indutor L1 está a 180 graus defasada em relação à outra extremidade ligada direto no coletor do transistor Q1. O sinal no topo da bobina é realimentado para a base do transistor Q1 via capacitor C2 e o circuito, portanto, oscila a uma frequência definida pelos valores do indutor total L1 e do capacitor C1 em paralelo. Observe no circuito anterior que a ação do oscilador depende do ponto de derivação do sinal no tape da bobina. Isso é fundamental para que a ação de autotransformador seja obtida. E isso não é fácil de conseguir, pois existe uma segunda forma de montar esse circuito. É o oscilador Colpitts. No oscilador Colpitts, o ponto de derivação não é feito na bobina de sintonia, mas é feito no capacitor de sintonia, como no circuito mostrado na figura. Com os valores dos componentes mostrados, esse circuito em particular oscila em cerca de 37 kHz. Note que a capacitância usada na equação deve ser igual à capacitância total da associação série dos capacitores C1 e C2. Você lembra como associar capacitores em série? A capacitância equivalente é igual ao produto dos capacitores sobre a soma desses capacitores. No circuito da figura, a capacitância total é igual a 7,7 nanofarad e a frequência de oscilação fica ao redor de 37 kHz. Uma modificação do projeto Colpitts, conhecido como oscilador Clapeyron-Goury, é mostrado na figura. O capacitor C3 é conectado em série com L1 e tem um valor que é pequeno em relação a C1 e C2. Consequentemente, a frequência de ressonância do circuito é definida principalmente pelo indutor L1 e pelo capacitor C3 e é quase independente das variações das capacitâncias do transistor. Viu? Que truque interessante! O circuito, portanto, fornece excelente estabilidade de frequência com os
os valores dos componentes mostrados, ele oscila em cerca de 80 kHz. A figura mostra o oscilador de Reinhardt, no qual a bobina de sintonia tem 13 enrolamentos indutivamente acoplados. O feedback positivo é obtido pelo acoplamento dos sinais coletor e emissor do transistor por meio dos enrolamentos dos indutores L1 e L2. Ambos os indutores são acoplados ao indutor L3, que é o secundário sintonizado, e o circuito oscila em uma frequência determinada pelo indutor L3 e pelo capacitor C1. O diagrama mostra a relação das espiras de uma bobina típica para um circuito que oscila na frequência de algumas centenas de kHz. A figura mostra a versão de um oscilador com transistor na configuração seguidor de emissor. Nesse circuito, o transistor e os circuitos sintonizados formados pelo indutor L1 e o capacitor C1 são responsáveis pelo deslocamento de fase zero na frequência de oscilação, e o circuito sintonizado fornece o ganho de tensão necessário para garantir a oscilação. O circuito da figura é a versão do oscilador Hartley com transistor na configuração de seguidor de emissor. Essa é a versão do oscilador Colpitts, usando o transistor na configuração de seguidor de emissor. Note que agora a realimentação é feita somente através dos capacitores. Outro detalhe é que o valor do capacitor C1 tem que ser muito menor do que os valores dos capacitores C2, C3 e C4. Os circuitos osciladores do tipo LC vistos antes podem ser facilmente modificados para fornecerem saídas moduladas em amplitude AM ou frequência FM. Veja o circuito da figura. Um exemplo mostrando o circuito do oscilador simples com realimentação de coletor, modificado para atuar como um oscilador de frequências de FI de 456 kHz, com um recurso de modulação de amplitude AM. Um transformador de FI da figura é o tipo padrão usado em rádios AM e FM. E aqui está sendo usado como um circuito sintonizado LC. E um circuito de áudio externo pode ser alimentado ao emissor do transistor Q1 via C2, modulando efetivamente a tensão de alimentação de Q1 e, portanto, modulando a amplitude do sinal da portadora de 465 kHz. O circuito pode ser usado para gerar profundidade de modulação de até cerca de 40%. O capacitor C1 apresenta uma baixa impedância para a portadora de 465 kHz, mas uma alta impedância para o sinal de modulação de baixa frequência. O circuito mostrado na figura é uma versão modificada do circuito anterior para funcionar como modulador de frequência FM, juntamente com ajuste do varactor via RV1. Mas onde está o varactor? O diodo que funciona como capacitor está ali. É o diodo de silício N4001, o diodo D1. Isso mesmo, ele pode funcionar como um diodo varactor barato que, quando polarizado inversamente, exibe uma capacitância intrínseca de algumas dezenas de PF, que diminui com a amplitude da tensão reversa aplicada. O diodo D1 e o capacitor de bloqueio C2 são conectados em série, e assim conectados ao circuito sintonizado do transformador T1, e assim o sinal de áudio irá alterar o valor da capacitância interna do diodo D1 e a frequência do oscilador. Bem interessante esse circuito. Você viu nesse tutorial como o transistor de junção pode ser usado como oscilador em um circuito sintonizado com indutor e capacitor, o circuito LC. No próximo tutorial da série, veremos os osciladores com cristal. Até lá e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!